Pessoal, vamos começar mais uma live. Fiquem aí comigo até o final. Trouxe umas coisas para mostrar aí para vocês. O papo de hoje que a gente vai ter é sobre o que é preciso para trabalhar com o newborn. Todas as questões de equipamentos, todas as questões de acessórios, essas coisas que a gente precisa para começar. É uma dúvida bem constante das pessoas e hoje nós vamos conversar um pouquinho, tá? Eu queria que todo mundo interagisse bastante aí, fosse deixando as opiniões, né? Nem sempre eu vou ler na hora aqui, mas bacana, depois eu vou dar uma olhada na hora que eu encerrar a live, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo ok aí? Bom, pessoal, como eu vim falando já desde o começo dessa live aqui, uma das perguntas que sempre me fazem é com relação ao que ter para se começar, né? Qual que é o mínimo que a gente deve ter para começar a fazer o newborn, para trabalhar com o newborn, para começar a entrar nesse mercado, né? Sempre conversamos sobre isso, porque não basta simplesmente você só ser fotógrafo. A questão de trabalhar com o newborn, ela vai um pouquinho mais além, porque a gente tem que ter alguns outros conhecimentos que vão ajudar a gente a entrar nesse mercado e fazer o trabalho. Não é simplesmente ter o equipamento e saber mexer no equipamento que a gente vai sair fotografando recém-nascidos. Não é bem assim. Mas é claro que também o equipamento tem a sua importância. Então as pessoas sempre mandam assim para mim: Danilo, eu quero comprar uma câmera, qual você me indica? Então nós temos dois casos. Nós temos os casos das pessoas que vão partir do absoluto zero, né, nesse mercado, que estão começando agora, não tem sequer uma câmera. Então aí já a coisa muda de figura. Quando você não tem nenhum equipamento, você pensa melhor em qual você quer comprar. Depende também da experiência que você tem, depende da grana que você tem para investir, né? E depende do grau de importância que a fotografia tem na sua vida. Se é o seu ganha-pão, se vai ser o seu ganha-pão, ou se simplesmente você tem como hobby, você é um amador da fotografia, digamos assim. Então, se você vai comprar ainda uma câmera, você tem infinitos modelos para você escolher, que até vai confundir bastante a sua cabeça. Mas se você já tem uma câmera, não a descarte, porque a melhor câmera que nós temos para poder começar uma jornada na fotografia é a que nós temos. E a gente tem aquele vício complicadíssimo de pensar que um equipamento muito básico não vai me atender. Um equipamento de entrada, que é o que a gente diz, não vai me atender nas minhas necessidades para trabalhar, seja com fotografia no geral, ou seja com newborn. Mas eu vou mais além. O equipamento faz tão pouca diferença, nesse caso na fotografia newborn, que vocês podem ficar até assustados, porque você consegue fotografar um recém-nascido muito bem com o seu celular. É isso mesmo, você consegue fotografar o recém-nascido com um simples celular. O que vai mandar o profissionalismo, né, da execução do seu trabalho no newborn é a sua iluminação e a técnica que você tem para poder captar as suas imagens, os seus registros. A técnica que você tem e que vai te ajudar a captar e fazer os seus registros, tá? Mas é importantíssimo. Quando eu comecei na fotografia, deixa eu contar uma história para vocês antes. Eu comecei na fotografia com essa câmerazinha aqui, ó. Ela é profissional, né? Embora ela seja cropada, mas é uma das câmeras de linha de entrada da Nikon.
E na verdade eu tinha ela em casa porque eu trabalhava no comércio de roupas e eu queria uma câmera muito melhor que o celular para poder fazer as fotos das roupas, para poder fazer uma divulgação legal. E na realidade eu não sabia muito bem nem como é que ligava essa câmera. Então fui na tentativa, só no automático, para lá e para cá, e eu percebi que eu precisava saber mais sobre isso. Então eu fui atrás de fazer um curso que me ajudou a entender de fato como funcionava o meu equipamento. E me surpreendi quando eu percebi que essa câmera de entrada tem infinitos recursos que eu imaginei que não tinha, porque era uma das mais baratas de entrada da Nikon. Mas ela tinha muitos recursos e eu trabalhei anos e anos com ela, aprendi tudo que eu aprendi com ela, ganhei grana com ela, trabalhei muito, sabe, fiz tudo quanto é tipo de trabalho e me fez muito feliz, tanto que você pode me dar o valor que você quiser nela que eu não vou vender. Ela é de estimação e não é porque é de estimação que ela fica fora de uso, porque estou sempre usando. Gravo muito vídeo com ela para vocês no canal e tudo mais. Então, se você tem uma câmera, por mais básica que ela seja, não a descarte, use-a. Faça com que ela retorne alguma coisa para você. Você tem como começar. Se é possível fazer uma foto do recém-nascido com o celular, ou qualquer foto com o celular, com uma câmera que você já tem, você já está à frente. Mas se você não tem nenhuma, a gente precisa entender alguns tipos de câmeras para a gente começar a falar sobre isso, que câmera comprar. Eu tenho até um vídeo no YouTube que fala sobre que câmera comprar e quem quiser é só acessar lá. Quem também não se inscreveu no canal lá, procura lá Danilo Pinesi e se inscreve lá para dar uma força, ver os vídeos, comenta lá. Tem bastante conteúdo legal para vocês. Bom, para a gente entender de fato que câmera que a gente deve escolher para trabalhar, é importante que a gente entenda que tem alguns tipos de câmeras. Tem muitos tipos de câmeras, na verdade. Eu vou falar alguns delas aqui para que a gente comece um bate-papo legal aqui. Nós temos as mirrorless, que são uma evolução das DSLRs. O que são DSLRs? São essas câmeras aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. São essas que trocam as lentes, são mais robustas, essas que a gente vê 90% dos fotógrafos usando. Tá? Trocou lente, DSLR, tá? Dentro das DSLRs nós temos uma divisão, né, que ela é baseada no fator de corte do sensor. O que é isso? Quando a gente chama de uma câmera full frame ou uma câmera cropada, significa a área do sensor que ela tem. Um exemplo, um sensor full, essa daqui é que eu uso hoje, mais um dia a dia, uma full frame, tem outro tipo de fotografia, tá? Eu gosto muito, eu fiz esse upgrade, senti a necessidade de ter uma full frame e fui atrás e consegui. Então eu uso mais essa e a minha de estimação fica de backup, tá? Então o que nós temos? Nas DSLRs nós temos o fator crop, que é o fator de corte, né? Nós temos a full frame, que é, se a gente imaginar assim, suponhamos que nós temos uma área assim, dentro aqui dos meus dedos, ok? O sensor full, da full frame, ele capta toda essa área aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, com a minha carona aqui no meio, ó. Tá vendo? Entendeu? Agora, o fator crop, o que ele tem? Ele só capta uma pequena área dentro desse sensor aqui, ó. Dentro dessa mão, isso aqui é o full frame. O fator crop é menor. Entende? Então, é quase como se a gente traçasse um círculo e dentro desse círculo a gente traçasse um retângulo. O que significa isso? Que toda parte
que está dentro do círculo é um sensor full frame. E a parte que está dentro do quadrado traçado dentro desse círculo, dessa área total, uma pequena parte lá no seu interior, é o sensor cropado. Entendeu? Então é assim que funciona. Para nós escolhermos uma câmera, a gente precisa saber quais são os tipos dos sensores para a gente comprar. Então você pode escolher um sensor crop ou o sensor full frame. Normalmente as câmeras de entrada, elas são todas cropadas, tá? E depois as câmeras mais profissionais, elas são todas o sensor full frame. Qual é a diferença que isso dá? É claro que uma full frame custa um valor maior e é claro que ela tem uma qualidade maior. Porém, todos os acessórios, lentes e afins dela também vão custar mais. A câmera de entrada, ela é um puta custo-benefício legal para quem quer começar a trabalhar. E ainda eu digo para vocês que tem muitas pessoas que já trabalham profissionalmente há anos que usam câmeras de entrada e não sentem falta de uma full frame. Então, você entendendo isso, você pode estabelecer, bom, eu tenho poucas condições de comprar uma câmera, não tenho tantos recursos, então vai no fator crop, uma câmera de entrada, você vai ter uma câmera profissional com muitos recursos legais, vai poder trabalhar profissionalmente e se bobear, dependendo do andamento da sua carreira, você nem vai sentir falta de uma full frame. Mas se você sentir falta, lá na frente você faz o upgrade. É muito mais fácil você atingir e conseguir comprar uma câmera de entrada do que uma full frame. Então, um passinho por vez, um degrau por vez da escada. Pega uma câmera de entrada, vai fazendo seus trabalhos, vai cobrando pelo seu trabalho, vai juntando uma grana e faz o upgrade, ok? As mirrorless são bem menorzinhas, eu não tenho uma aqui porque eu não uso, não senti a necessidade ainda, mas tenho grandes amigos da fotografia que têm a mirrorless, que elas são pequenininhas, bem pequenininhas, elas parecem até aquelas câmeras antigas e elas têm uma qualidade muito superior, são leves, são compactas, também trocam de lentes e eu até arrisco dizer que num futuro talvez não tão longe as mirrorless tomem o mercado e deixem as DSLRs para trás, mas por enquanto ainda o mercado tá bom para os dois lados, certo? Então, Danilo, falando sobre tudo isso daí que você me falou, que câmera que é melhor comprar? Você escolhe a sua marca, converse com pessoas que usam Canon, porque tem muitas piadas com relação a isso, né? As pessoas falam de Nikon, os canonzeiros falam dos Nikonzeiros, os Nikonzeiros falam dos canonzeiros, e por aí vai. E tem gente que fala da Sony também, da Fuji, então a gente tem bastante, algumas marcas aí que sempre tem os seus prós e os contras na visão das pessoas, que vale a pena a gente ouvir, pesquisar e decidir que marca a gente quer entrar de cabeça para poder trabalhar com a fotografia. Eu escolhi a Nikon, estou satisfeito, tá? Tem muitos amigos que usam Canon, conheço pessoas que usam também Sony. Fuji também, conheço poucos, mas pessoas que usam Fuji e não trocam. Então é muita questão de escolha. Se vocês acompanham qualquer grupo de fotografia, peçam opiniões que as pessoas que têm esses tipos de câmeras vão te falar o que elas acham, certo? Então não tem desculpa, se você tem uma câmera, é essa que é melhor para você começar, acabou. Não tem desculpa, é só começar a fotografar, tá? E se você não tem, pesquisa, e eu acho que uma câmera de entrada pode sim ajudar muito no início da carreira, e aí é só trabalhar e fazer entrar grana para fazer os upgrades. Porque no ramo da fotografia, acho que vocês já ouviram falar que você nunca mais vai parar de investir. Nunca mais vai parar de investir. Isso não tem como. Não tem como. A gente sempre quer fazer e melhorar os nossos equipamentos, certo?
Bom, pessoal, vamos deixando uns coraçõezinhos aí para ajudar o Instagram a mostrar a gente para outras pessoas, tá? Vão deixando aí. Quem tiver qualquer pergunta, vai deixando, que lá no final, se sobrar tempo. Ah, eu não vi sua pergunta, JB. Pera aí, meu. Vamos lá. Tem umas perguntas aqui que eu gostei. Ó, o JP puxou minha orelha aqui, agora eu vi, hein? Nossa, tem uma galera aí que eu me empolguei aqui, ó. O que eu acho, Cris, fotoarte, o que eu acho de ensaio no valor de R$50? Esse valor é sinistro. Ah, você mesmo já falou, né? Mas olha, vou te falar uma coisa. Uma pessoa que faz newborn por R$50, ainda arriscaria dizer por menos de 500, ela desiste logo, porque o bicho pega, né? Quem já fez newborn já sabe, né? Agora, qualquer ensaio, aí vai de cada um, né? Aqueles que... O maior erro dos fotógrafos, na minha opinião, é eles não fazerem contas, né? É claro que nem todos os fotógrafos... Tá na caixinha de pergunta, depois eu vou dar uma olhada lá. É muito relativo isso. Para cada fotógrafo, o valor do seu trabalho muda, né? Alguns têm custos fixos, outros têm transporte, outros vivem de fotografia e outros não, né? Então, assim, não tem como a gente simplesmente julgar uma pessoa que faz ensaio por R$50. Embora isso atrapalhe certamente o mercado, nós não podemos julgar a outra pessoa simplesmente. Mas o fato é que, com o passar dos anos, ela pode ter muito trabalho, mas vai viver sem dinheiro. Essa é a realidade. E quem vive sem dinheiro, uma hora ou outra, vai precisar fazer outra coisa. Porque uma hora ou outra, o dinheiro vai fazer a diferença na nossa vida e a gente vai precisar, tá? Respondendo agora a pergunta do JP, quanto custa uma câmera? Bom, vamos falar aqui da Nikon. Essa D3200, na época eu paguei R$1.500. Hoje deve estar na faixa, deve estar mais ou menos essa faixa de preço, ou um pouquinho menos. Aqui eu tenho nela uma lente 35mm. Como ela é fator crop, a lente 35mm crop, ela vira uma 50mm. Então ela tem um fator crop que ela aproxima um pouquinho mais. A lente 35mm eu paguei na faixa de R$900, tá? Para câmera crop, o sensor crop. Normalmente as câmeras de entrada ou até as full frame, se você não prestar atenção, elas vão vir com lentes do kit, com algumas distâncias focais aqui que são básicas, e uma lente teoricamente boa e barata, mas não é uma lente muito caprichada também para que a gente tenha uma qualidade excepcional. É só uma lente para a gente começar a trabalhar. No caso, a minha T3200 veio com a 18-55mm, que tanta gente despreza ela aí, mas eu não troco. Eu uso ela e às vezes quando eu preciso ela me salva. Então as pessoas têm que parar um pouquinho de mania de grandeza somente, tá? Então, uma crop em torno de uns R$1.500 e provavelmente ela vai vir com uma lente do kit. Depois é interessante você fazer um upgrade para uma 50mm, uma 35. Aí você vê a lente, né, que vai ter um custo-benefício bom para o trabalho que você quer fazer. A full frame já é um pouquinho mais salgada. Essa daqui eu trouxe importada, por isso ela também veio mais barata, e eu paguei R$5.000 no corpo dela à vista. 5.700, tá? Só no corpo, sem a lente. A lente mais R$1.500. Uma lente boa, né, que me entrega uma nitidez boa, principalmente em estúdio, que eu trabalho muito em estúdio. Então para mim ela já, a 50mm 1.8 já me serve demais, tá? Também tive uma 2470 que eu adorava, e assim que puder eu vou tê-la novamente. E tem gente que gosta das 85mm, das grandes angulares, que, né,
28, 20 milímetros, enfim. A gente tem bastantes distâncias focais diferentes. Mas uma câmera full frame, que eu vou falar que essa minha é a D610 da Nikon. Ela começa com esse valor que eu falei, de 5.600 para cima. O corpo, só o corpo dela. Quando eu falo corpo, eu quero dizer só essa parte aqui, ó, sem a lente, tá? Ela vem um tampão aqui, não vem a lente, tá? Então, assim, ela é a partir desse valor. Conforme você vai tendo câmeras também com sensor full frame, mais sofisticadas, mais novas, vai carecendo, o valor vai aumentando. Então a gente tem câmeras aí de 100 mil reais se a gente quiser, certo? Mas tudo vai, né? Se você não tem muito dinheiro para investir, você não vai começar numa cara pra caramba, não é verdade? Então você vai começar com um custo-benefício interessante para que você comece, você dê os seus primeiros passos na fotografia e dessa forma você também ganha dinheiro. Essa é a intenção, pessoal. Sendo o ensaio a 50 reais, que nem nossa amiga falou, né? Uma pessoa que cobra 50 reais, o ensaio provavelmente vai demorar 1000 anos para comprar uma câmera mais profissional. Você, se você se valorizar, você sabe do valor dos seus cursos, você sabe do perrengue que você passou para comprar os seus equipamentos, de como é difícil fazer uma limpeza de uma lente com fungo, enfim, né? Ninguém aqui julga ninguém que está cobrando barato, mas é aquilo que o meu irmão mais velho sempre me falou isso. Ele fala assim: não ligue para quem desvaloriza o próprio trabalho. Essa pessoa vai ter sempre trabalho, mas nunca vai ter dinheiro. E uma hora o dinheiro vai fazer a diferença para ela, ela vai precisar fazer outra coisa para conseguir sobreviver. Eu conheço fotógrafos, já tive amizade com fotógrafos que trabalhavam com preços muito abaixo do que eu cobro ou meus amigos cobram, enfim, com preços totalmente abaixo do mercado. O que aconteceu? Eles precisavam pagar a própria faculdade, não conseguiam com a fotografia e precisaram arrumar empregos extras. Na verdade, precisaram arrumar empregos fixos e ficar a fotografia como um extra, com pouco tempo para realizar, para fazer os seus trabalhos. Consequentemente, foi ficando para depois, trabalhava a semana inteira, chegava no final de semana, não queria fotografar porque estava cansado e porque era muito trabalho para pouco dinheiro e foi, pararam. É isso que acontece com quem cobra barato. Então, por isso que a gente sempre fala que a valorização, a gente espera que as pessoas e os clientes valorizem o nosso trabalho, mas começa por nós, da maneira como a gente se comporta, da maneira como a gente age, da maneira como nós nos precificamos com relação ao nosso trabalho. É isso que é importante. Tem mais perguntas aqui. Bom, JP perguntou aqui, uma câmera para fazer vídeos. Todas as DSLRs dá para fazer vídeo, tá? Faz muita diferença também a iluminação que a gente usa, tá? Então uma de entrada faz vídeo, tá? Um celular também faz vídeo. Eu conheço pessoas que fazem vídeos muito bons com celular porque trabalham legal a sua iluminação, tá? Então o preço continua o mesmo. As DSLRs você faz a foto e faz os vídeos, então é nessa faixa. As câmeras de entrada a partir de 1.500 e as full frames a partir de 5.000. Mais uma pergunta do João Paulo, de que se dá para fazer newborn com o celular. Eu até falei para o pessoal lá no começo que dá sim. O que vai mandar, você pode pegar uma pessoa que não tem técnica nenhuma em newborn e dar uma câmera full frame para ela, dar a melhor iluminação para ela, dar o melhor estúdio. Ela não sabe nada, ela sabe só dominar os equipamentos. Ela vai lá e vai fazer uma foto mais ou menos ou bem ruim de newborn, tá? É só um exemplo que eu estou dando. Mas você pode pegar uma pessoa que não entende nada de fotografia, que não entende nada, não tem um equipamento, tem apenas um celular,
Se essa pessoa tiver as técnicas específicas de posicionamento no newborn e de ângulos fotográficos no newborn, ela não precisa de mais nada a não ser um celular para fazer uma foto perfeita. Mexi na ferida agora. Repetindo. Alguém com o melhor dos equipamentos, o melhor de uma estrutura de um estúdio, se não tiver conhecimento em newborn, nas técnicas específicas do newborn, vai chegar lá e não vai conseguir fazer uma foto decente. Mas alguém que não tem nenhum equipamento, somente um celular de baixa qualidade, se souber lidar com o recém-nascido, posicionamento e ângulo, essa pessoa vai fazer uma foto muito massa de um recém-nascido. Então é possível fazer sim foto. Então é isso. Vídeo dá para fazer com o celular tranquilamente. Até falei já quando eu conversei com o João Paulo há um tempo atrás. A iluminação manda mais do que a qualidade do seu equipamento. Uma boa iluminação conserta um equipamento ruim. Um equipamento ruim, bom, não conserta uma iluminação ruim. Certo? Bom, falando lá então, pessoal, agora da próxima parte, vamos falar sobre lentes. Quais lentes eu posso indicar para fotografar newborn? Bom, como eu já falei, nós temos dois tipos de lentes. As lentes fixas, como essa daqui, a 35mm, ela é fixa, que eu estou usando aqui na crop. Eu tenho outra lente fixa, que é uma cinquentinha, uma 50mm aqui na full frame. E eu tenho a 18-55, que é a lentezinha que veio no kit da minha câmera de entrada. Essa, ela é zoom. Ela tem uma distância focal que vai de 18mm a 55. E as outras são fixas no 50mm e fixas no 35mm. Bom, o que eu indico para fotografar newborn? Se eu acabei de falar que você pode até fotografar com o celular, então é sinal que isso não vai ser tão determinante numa boa foto ou numa foto ruim, tá? É o que eu digo. Você pode trabalhar com o celular, com uma lente zoom, você pode ter uma câmera de entrada com uma lente fixa ou com uma lente zoom, ou uma câmera full frame com uma lente fixa, uma lente zoom, enfim, você consegue fazer. O que vai mandar numa foto boa de newborn e uma foto ruim de newborn é a sua técnica de executar toda a parte com recém-nascido, o posicionamento e posteriormente o posicionamento, os ângulos que você vai fotografar. Isso vai matar, sim, vai deixar a sua foto top ou uma foto mais ou menos. É isso que vai acontecer. O que vai mandar, o tipo de lente que você vai adquirir ou vai usar para fotografar um newborn, é o espaço que você tem. É isso mesmo. Se você tem um espaço bom, você pode pegar uma lente, né, 35mm, 50mm, 85mm. Digamos assim, se você tem um espaço pequeno, a 85mm ela é mais fechadinha. Você não precisa afastar demais para fazer a foto. Da mesma forma, né, na sua proporção, acontece com a 35mm e a 50mm também. Eu trabalhei sempre no meu estúdio com 35 e 50mm. E teve uma época que tive a 24-70, que é top. E ela é muito versátil para você fotografar. Mas hoje eu gosto das fixas, porque a fixa ela tem uma nitidez melhor e eu gosto, eu recomendo. 35 ou 50mm. Pode ser 1.8, pode ser 1.4 também, que é mais clara ainda que é 1.8. Mas a 1.8 ela também tem um custo-benefício muito bom e não deixa tanto assim a desejar da 1.4, não. Então, assim, tanto qualquer uma dessas, a 85, a 35, a 50mm, a 24-70, a 18-55 também dá para fotografar. Pensem, meus primeiros trabalhos de newborn eu fiz com a 18-55 e eu vi evolução no meu trabalho. Da mesma maneira que eu evoluí meu pensamento, eu evoluí a minha técnica, eu evoluí a minha iluminação,
as minhas fotos foram acompanhando, mesmo o meu equipamento sendo o mesmo. Então, parte um pouquinho também da gente nesse sentido, tá? Então, a diferença básica da fixa para a zoom é que a zoom tem uma distância focal mais versátil, você tem um caminho de distância focal aí para você ajustar da maneira que você quiser, e a fixa não. Então, o zoom é simplesmente, você quer chegar mais perto, dá um zoomzinho ali. Se a fixa você quiser chegar mais perto, você não tem o zoom, você tem que ir para frente e ir um pouco para trás também, para fazer a sua foto com o enquadramento que você quiser. Como eu falei para vocês com relação à iluminação, que ela é imprescindível e talvez até mais importante que muito equipamento por aí, as pessoas acabam sempre me perguntando: Danilo, que iluminação você usa? Você usa luz natural? Você usa flash? Você usa LED? Você usa luz contínua, lâmpadas? Né? Porque parece que isso faz tanta diferença. Sim, para algumas pessoas isso faz tanta diferença. Mas eu já usei LED, eu já usei luz natural, eu já usei luz contínua e hoje eu uso 90%, 99,9999% das vezes eu uso flash. E lá no começo da minha carreira eu tinha pavor de flash, eu não podia ver o flash na frente. Eu não gostava de trabalhar com flash, eu não entendia a lógica. Foi questão de costume. Depois que eu acostumei com a luz com flash, eu não quis mais saber de outro. Mas eu já usei de LED, já tive resultado muito bom em LED. Luz natural também, embora a luz natural você fique um pouco na dependência, né? Do estado da luz naquele momento, né? Conforme as horas vão passando no nosso dia, a iluminação muda, a posição do sol muda, portanto a iluminação também muda e nossa regulagem, nosso equipamento tem que mudar também para acompanhar. Então você tem que estar sempre ali se ajustando, tá? 1 hora de diferença, você já tem uma iluminação diferente, você tem que se adaptar a ela, tá? Luz contínua também, e o flash para mim é vida. Se eu puder indicar uma iluminação para vocês, é que usem flash para tudo, porque eu acho demais. E assim, fácil de carregar, fácil de fazer, e você não precisa simplesmente daquelas tochas de estúdio, né? Quem está começando pode fazer como eu fiz. Eu coloquei um rádio flash no meu speedlight. Eu tô sem o meu speedlight aqui para mostrar para vocês. Mas o speedlight é aquele flash que fica aqui em cima da câmera, na sapata aqui, ó, tá vendo? Coloca aqui e a gente faz as fotos com flash. Só que eu não usava ele aqui em cima da câmera. Tem um transmissor e um receptor, que a gente chama de rádio flash, que você coloca na câmera e na sapata do speedlight, e aí ele dispara de maneira remota. Você consegue colocar em outros ângulos, 45 graus, da maneira como você quiser, e uma sombrinha branca já resolvia o meu problema. Fiz muito newborn assim, tá? Então, não ter tochas de estúdio profissionais não é desculpa para você não ter um trabalho bom e não fazer o seu trabalho, ok? Pode usar o speedlight, não tem flash, usa luz natural, usa LED, usa luz contínua. A diferença de uma luz para outra que você não pode esquecer é sempre de fazer o seu balanço de branco. Isso daí não pode esquecer, porque o balanço de branco é a compensação do branco em cada luz. Cada tipo de iluminação tem o seu valor na escala Kelvin lá, entre tons frios e mais quentes. Algumas luzes não são mais quentes, aquela luz de tungstênio, aquelas antiguinhas que esquenta, aquela luz é mais amarelada. Então o balanço de branco para ela vai compensar um pouco esse amarelo, tá? Para deixar o mais próximo possível da realidade. E da mesma maneira acontece com outras iluminações. Existe a compensação do branco, por isso a gente chama balanceamento do branco ou balanço de branco, certo? Ou white balance, certo, pessoal? Então, pode usar a iluminação que quiser, mas tem que ficar de olho no balanço de branco, senão dá caca, tá? Também, se não lembrar de regular o balanço de branco antes da foto, não tem problema. Hoje em dia, nos softwares que a gente usa, isso é corrigido facilmente. Mas é legal, né? É legal você sempre fotografar
o mais próximo da realidade, o mais próximo do correto possível, tá bom? Beleza, pessoal, então aqui nós falamos sobre a iluminação, os tipos de luzes também, tá? O que eu quero agora falar para vocês, que é outra dúvida. Nós falamos de equipamentos que nos fazem fotografar as nossas sessões, câmeras, lentes, iluminação. Mas para quem quer trabalhar especificamente com o newborn, qual é a pegada? O que de fato a gente precisa? Vamos lá. Aí na internet, com esse advento do marketing digital, as pessoas tendem a te prometer muitas coisas, muita facilidade, e ao mesmo tempo, quando você está no caminho, acompanhando, estudando os conteúdos das pessoas, ali no meio do conteúdo, das aulas, eles fazem parecer difícil. E aí que as pessoas compram cursos online e depois abandonam. É aí que as pessoas vão atrás, compram equipamentos para trabalhar com fotografia newborn, acessórios e tudo mais, e depois desistem. Porque as pessoas fazem parecer difícil. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Esse é o princípio. Mas não adianta a gente pintar que é impossível. As pessoas colocam, então, se você não tiver toda a estrutura de um estúdio de newborn completo, você não consegue fazer newborn. Eu discordo. Eu comecei sem grana, eu comecei com uma câmera de entrada, com equipamento básico. Eu não tinha nem iluminação, eu pegava fitas de LED. Sabe aquelas fitinhas de LED? E eu pegava aquelas fitinhas de LED e espalhava por ali perto dos bebezinhos. E ali eu treinava na boneca também, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é muito importante. Então, eu comecei sem nada, só com a câmera, que eu nem sabia mexer. Então você também consegue. É claro que, para que a gente não fique patinando, quem está aqui como eu dando dicas, eu vou dar algumas dicas para vocês. Que existe uma estrutura mínima para você ter para fotografar um newborn. Se você tiver, a sua velocidade e a sua evolução vai ser muito maior, tá? E o que eu costumo falar? O que não pode faltar? Muitas coisas são optativas. Você pode ter, como pode não ter. Algumas outras coisas, apesar de serem optativas, fazem uma tremenda diferença quando você tem e uma diferença tremenda quando você também não tem. Isso interfere no resultado do seu trabalho. E o que são essas coisas? Um puff, para você posicionar o recém-nascido. O prop. Prop é aquilo que nós chamamos de cestos, de gavetões, de carrinhos, né? Que é os locais onde a gente posiciona o bebê, não sendo o puff, certo? Então carrinho, gavetão, tudo isso é prop. Wrap, para quem não sabe, wrap são aqueles tecidos que a gente enrola o recém-nascido e deixa ele aquele pacotinho bonitinho, bem calminho, para a gente fazer as fotos. E as layers. Então são assim, 4 itens que nós temos, que passeiam entre si e são essenciais, tá? No puff é onde a gente faz as fotos com o bebê peladinho, posicionados, todas aquelas poses bonitas que parece ter um fundo infinito em volta, ali é o puff. O prop, que é os lugares onde a gente vai fazer foto com o recém-nascido quando não estiver no puff. Então carrinho, cesto, etc. O wrap, para aquele momento onde nós precisamos que o bebê esteja mais calmo, ele não está. Para os momentos em que o bebê está bravo ou não quer dormir, o wrap acaba deixando o bebê mais tranquilo e fazendo ele dormir. E também o wrap, além disso, ele serve como um item de composição essencial também. Porque ele é bonito e você consegue trabalhar suas composições usando o wrap de infinitas maneiras diferentes. Então você tem a parte do posicionamento, a parte do wrapping, que a gente chama, que é a enrolação do bebê, e você tem a parte de composições, ainda que você pode usar o wrap para fazer. E a layer, que são pedaços de tecidos, ou de lã, ou de diversas outros materiais, que fazem com que a gente
cria uma camada entre o recém-nascido e o prop em questão. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor, tá? Essa aqui, pessoal, é uma gamela posicionadora. Por que eu julgo que ela é tão importante assim? Eu julgo que ela é tão importante assim porque ela serve para você como um prop, para você posicionar o bebê somente nela, e ela também serve como ajuda nos ajustes posicionais que você tem que fazer com o bebê no puff. Ou seja, nós temos o puff, a gamela em cima do puff, a gente dá uma amassadinha, faz um buraquinho e coloca a gamela dentro desse buraquinho fazendo uma concha. Quando você faz essa concha, você joga algumas mantas por cima, deixa fofinho, esconde o desenho da gamela e em cima dessas mantas você posiciona o bebê. Quando você coloca o bebê, ele já vai ficar pré-posicionado para você, porque ele vai dar esse formato de concha que já vai deixar o bebê anatomicamente mais confortável e também posicionalmente mais bonito, certo? Então ela te serve como ajuda no posicionamento do puff e ela te serve como prop. Então eu acho que a gamela posicionadora é um dos itens essenciais para quem quer trabalhar com newborn. Se quiser ajuda para posicionar no puff e não tem a gamela, usamos posicionadores. Os posicionadores são essas bolsinhas de arroz. Essa é a bolsinha no formato gota, né, que ela tem um formatinho de gota, mas a gente tem diversos outros formatos e tamanhos de posicionadores para a gente usar em diversas situações. Para ajustar a cabeça do bebê, o pezinho do bebê, o cotovelo do bebê. Dessa forma você vai trabalhando ali e ajustando os membros do bebê para ficar a pose perfeita no puff. No prop também, os posicionadores podem também te ajudar de vez em quando, ok? Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos alguns acessórios que também são importantes. São as layers. Isso aqui é uma layer, tá vendo? Ela é de lã de merino, bem confortável. E ela tem esse nome, layer, quer dizer camada em inglês, é claro, porque ela age dessa mesma maneira. Ela cria uma camada entre o bebê e o prop. Supomos que nós estamos usando a gamela e vamos posicionar o bebê na gamela, como a gente posiciona o bebê no prop. A layer vai entre a gamela e o bebê para dar essa maciez, para dar essa camada no meio. Então ajuda na composição, tá? Como arte na composição, e vai te ajudar também no conforto do bebê. Tá? Então ela faz, por isso que ela tem esse nome de layer, ela faz uma camada entre o bebê e a superfície onde ele se encontra. Temos aqui também o wrap que eu falei. Ele é grandão, não dá nem pra ver no vídeo. Ele é um pouquinho transparente, ele tem uma elasticidade. E normalmente a gente sempre quer ter isso aqui de todas as cores possíveis. Mas o wrap, você pode ter 1, 2, 3 deles. E você trabalha eles nas composições. Ele vai te ajudar nas composições, ele vai te ajudar a acalmar o bebê, ele vai te ajudar no posicionamento do bebê, quando o bebê estiver com cólica. Então ele vai contribuir muito no seu trabalho. O wrap também é essencial. Em momentos de crise, ele te ajuda muito. Tá? Quando o bebê está muito calminho, ele te ajuda na composição também. Tá? Então deixa as suas produções mais bonitas. E você consegue diferenciar, usar o wrap de várias maneiras, trabalhando diversas composições. Isso é interessante. Mas aquele é um wrap, né, que a gente faz as enrolações, as amarrações. Esse é um wrap menor, que nós podemos usar ele de contenção. O que significa o wrap de contenção? Que a gente usa o wrap para conter os movimentos do recém-nascido quando ele não está muito calminho, está acordado, está se mexendo. Quer enrolar o bebê? Usa o wrap de contenção. Fora isso, esse wrap também serve de composição. Você não precisa enrolar somente o bebê com ele. Você pode simplesmente jogar por cima da fralda do recém-nascido, se o bebê tiver com fralda, para esconder, né, as partes do bebê, enfim, você consegue trabalhar na composição com ele.
Normalmente eles também vêm com touquinhas. Tá vendo? Aquelas que amarram debaixo do queixo, ó. Então, isso também é legal ter, porque você consegue usar para menino, para menina. E para menina, ainda nós temos as headbands, que isso não pode faltar. Esse é um modelinho só que eu trouxe para vocês, tem milhares lá no estúdio. Mas você tendo algumas peças dessas daqui já é suficiente para você fazer uma porrada de composição e se dar muito bem nas suas fotos. Tá? Você tendo o puff, você tendo um prop, você tendo um wrap e tendo uma layer, você já tem produção para fazer um ensaio. E aí você vai alternando uma coisa, colocando uma coisa aqui, tirando de lá, variando esses elementos e a maneira como você usa esses elementos na cena, e você vai tendo novas composições e fotos diferentes. Então, só tem foto uma igual a outra quem quer. Quem tem criatividade, consegue. Não estou falando para vocês que vocês precisam ter 1 milhão de wraps, que vocês precisam ter um puff com estrutura, stand, sabe, mais famoso do mundo para você posicionar, ou que você tem que ter 50 props diferentes, porque senão seus ensaios vão ficar todos iguais. Pasmem, os melhores estúdios de fotografia newborn que eu já vi não tem mais do que 5 ou 6 props na prateleira. É tudo aqui, ó, tudo ideia. Então, pessoal, nós estamos chegando no final da live, tá? Gostei demais de mostrar essas coisas para vocês. E o que eu quero mostrar agora para finalizar é aquilo que vai fazer com que você saiba usar tudo isso que eu falei para vocês. Como, para finalizar aquela última ideia, você não precisa ter 1000 coisas. Você consegue com poucas e boas coisas fazer grandes e boas fotos e grandes ideias com elas sem precisar gastar muito. Então, para começar, não é desculpa a falta de grana ou de que precisa ter muitas coisas. Não, você precisa de vontade e decisão para começar. O resto você vai correndo atrás. Olha o que eu tenho aqui. Eu vou pegar aqui nossa mascote. Aí, pessoal, vocês estão vendo aqui essa nenezinha? Essa daqui é a Alice. É a nossa mascote do estúdio. Ela é a Posing Doll. Ela é uma boneca de feltro preenchida com arroz. E ela tem a média de um peso e tamanho de um recém-nascido, tá? Para que você possa trabalhar, manipular, posicionar, testar ângulos, poses, manipulação do bebê, tudo com ela. Quando a gente tem a responsabilidade de trabalhar com bebês, a gente não faz testes com bebês simplesmente, né? Então a gente tenta da melhor maneira possível se preparar para quando chegar, trabalhar com o recém-nascido, embora sabendo que é diferente do boneco, mas você está preparado, você sabe como fazer, sabe os movimentos que você vai fazer. Então isso é importantíssimo. Se eu puder falar para vocês se vale ou não vale esse investimento, tá aqui, ó. Se não valesse o investimento, eu não tinha. E hoje tá aqui, ó. Foi tão importante para mim, pro meu estúdio, para mim, para os meus assistentes, para minha assistente e tudo mais, que eu já é um item vitalício do meu estúdio. Eu não uso mais para práticas, porque já estou acostumado a trabalhar com recém-nascidos, mas foi importantíssimo na minha história e eu acho que vai ajudar bastante quem estiver começando também, desde que possa, né, fazer esses tipos de investimento. Por isso que é importante sempre cobrar pelo trabalho, porque nada cai do céu. As pessoas vão falar para você aí, sai dando ensaio de graça, porque senão você não vai ter cliente. Eu já falo, se você sai dando ensaio de graça, vai ser difícil você cobrar depois. Mas isso é assunto para outras lives, tá? Eu não quero entrar num assunto fora
do assunto, que é de equipamentos para fotografia e equipamentos e acessórios para newborn. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita que eu acho que tem uns minutinhos ainda para o Instagram não me chutar daqui da live, né? Podem mandar aí que eu respondo, pessoal. É isso aí, né, pessoal? Acho que tá todo mundo tranquilo, querendo já parar um pouquinho para descansar, né? Então vamos fazer assim, vamos encerrar essa live. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente, espero que tenham gostado. Por favor, o feedback é muito positivo, tá? Quando a gente tem, a gente sempre melhora. Fiz de tudo para ser o mais claro possível, espero que eu tenha ajudado. E quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só ir lá no link lá que tá na bio, clica lá, entra no grupo. Lá eu sempre aviso, né, quando vai ter live, quando vai ter novidade, vídeo novo, conteúdo. Lá as pessoas costumam também me fazer perguntas, que eu posso ajudar também de uma maneira mais próxima. Nas caixinhas de perguntas também, nos stories. Tudo lá pra gente poder trocar uma ideia bem bacana, certo? Espero que tenha valido a pena. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!